Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar dicas de leitura, poesia em BH, poetas em BH. Então vamos dar alguns destaques, ler alguns textos, né? De dicas de poesia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então tem interessante livro chamado Olhos de Arão, certo? A História Poética de Belo Horizonte, da Celi Vilhena. Celi Vilhena, que nos deixou em 2017, né? Então tem muita coisa assim publicada em antologias. Esse livro é de 88 e ela faz então um resgate da poesia, né? Assim, no sentido também intimista, a poesia bem intimista, né? E lembra aquela primeira fase da Hilda Hilst, Hilda Hilst, né? Ou seja, tem várias pronúncias, mas é aquela poesia da primeira fase da Hilda Hilst bem assim, intimista, né? Meditativa. E aí ela faz também um apanhado assim meio histórico, igual o Murilo Mendes faz na história do Brasil, né? Então ela faz aqui um resgate poético, contando a história de BH, desde o Curral del Rei, né? Então temos, por exemplo, Curral del Rei, no centro do curral, boceja a vida, acorda a casaria, vê-se uma ruma a igreja de Maria, vindo de longínquas plagas portuguesas, Nossa Senhora da Boa Viagem, em nau de travessia conturbada, caminho das Índias, resta adernada no porto do Rio. Então tem umas poesias assim bem local, né, assim, de contando história, que lembra um pouco a lá Goiás da Cora Coralina também, né? Eu lembrei assim da Cora Coralina. BH que chamava Cidade de Minas, né? Então chamava Cidade de Minas. Cidade de Minas, traçadas as ruas, as vias, as veias, onde se escoa o futuro, lucro, ferro, desapropriações, triangulações, polígonos. Na cidade de Minas instala-se a Belle Époque. Vê-se casas de inspirações francesas, com janelas povoando o bairro inteiro, separando em escalões os funcionários que de Ouro Preto lhe chegavam aos montes, a cidade erguendo-se no dorso das colinas, no sonho dos engenheiros e dos técnicos. Né? Então é uma poesia assim que ela vai imaginando como é que o próprio Arão Reis, né, via a cidade, porque a BH foi planejada, né? Alguém sentou lá e fez o desenho, né? Fez uma terraplanagem, fez BH, que antes era uma pequena aldeia, né? Curral del Rei. A cidade idealizada. Da cidade urbanizada, moderna, o que és Belo Horizonte de hoje? Creio que voltas a ser a Curral del Rei, dinheiro, exploração, especulação, crime contra a causa pública, os costumes, a vida. Curral das manadas de povo que à tarde formam aglomerações ante os pontos de ônibus, cansados, estafados, sem perspectivas da manhã. No entanto, os caminhos dessa cidade persistem nos estudos topográficos, o nível do mar como referência da triangulação maior, as ligações das amplas vias com a esplanada do Palácio Presidencial, a grande artéria central, Afonso Pena, os projetos da estação ferroviária, da Igreja Matriz no Alto do Cruzeiro, os palácios das secretarias, da Justiça, do Congresso Legislativo. A cidade idealizada, como arremessada pedra em um lago, fez círculos concêntricos que se alongam até as bordas. Então fica uma poesia assim bem belzontina, né, sobre as origens de Belo Horizonte, a cidade planejada, né, que foi no final do século XIX, né. E a Celena Vilhena, a Celi Vilhena participou também dessa antologia feita pelo Vilmar Silva, né, hoje de Jamil Sesostri, e ela participou de vários poemas também, né. Essa antologia aqui, ela ainda estava viva, né, 2015. Então tem belos poemas, né, da Celi Vilhena. Vamos destacar aqui pelo menos destacar aqui o Tempo Espera. Tempo Espera, do livro Tempo Espera, publicado em 86. Né? Tempo Espera. Não morte refletida nem tormenta, de carne moça se afogando em cinza. Apenas solução sem dor vencido. É o tempo espera que se fez na oferta. Sequer importa em louca reconquista, de vãos troféus de juventude em glória, branca, soluça, face transitória, se decompondo em música de fonte. Hão de restar lembranças que aprisionem, o gesto alheio recolhido a tempo, na primitiva forma de oferenda. Tornada em sombra simples liquefeita, o corpo tomará a forma de acaso, o rosto branco mergulhado em lenda. Né? Tempo espera, um soneto então da Celi Vilhena, que está aqui nessa ótima antologia O Amor no Terceiro Milênio. Tá? Recomendo para todos. Quem quiser essa antologia, é só mandar um recado aqui que tem disponível, tá, gente? Tem disponível. Quem interessar, ótima antologia, tem vários poetas modernos, contemporâneos.
né? Resgate de carreiras também. Então, muita gente interessante que publicou 2015. Então, destaque aqui para ser livre lendo. Depois eu vou destacar outros poetas, né? Então, 2 livros aqui. Esse aqui foi a cortesia da poeta Bela Bernardes, divulgando a Celivilena, ok? De BH também já fiz algumas divulgações, mas aqui o Luiz Edmundo Alves, né? Atualmente o fazendeiro, interior de Minas. E ótimo livro, né? Assim, de resgate de memória mesmo. Vou ler um poema. Um poema se faz com ideias, um poema se faz com palavras, um poema se faz com um brilho repentino de suor e sal. Um poema se faz com paixão, um poema se faz sem paixão. Um poema se faz com coisas esquisitas, tão bonitas que não confortam. Um poema se faz pelo prazer em fazer poemas e depois chorar. É um poema do Luiz Edmundo Alves. Tenho uma memória evocada pelas perdas, que me embaralha as emoções e depois me distribui para o jogo cotidiano. Embaralhado, recordo, reescrevo, minto, omito, invento, acrescento, dissimulo, insulto, depois perdoo-me e escrevo. Então são os poemas do Luiz Edmundo Alves, né? E aqui também nesse volume tem o fantástico, né? Esqueça-me, esqueça-me, esqueça-me como um cheiro de ervas, um extrato de paixão ligeira, um sofá colo, esqueça-me como aquele que escreve poema nas pedras, e nas pedras colhe glouchinas e abandonos, esqueça-me às 5h33. Esqueça-me numa rosa de prata barata, ou quando desejar que a semana voe, que o pensamento voe, que Nando Reis cante assim, não. Esqueça-me, esqueça-me hoje em que lua e Vênus suavizam atitudes. Hoje que não mais me quer. Esqueça-me e guarde-me em seu esquecimento. Então, fiquei a dica, Luiz Edmundo Alves. De BH também, já falei várias vezes aqui, né? 2015 tem o poeta visionário, né? Poeta ativista. Poeta ativista, o Rogério Salgado, né? Que tem publicado muito atualmente, né? Desde os anos 80 publicando. Então aqui tem um recortes biográficos, né? Poemas inéditos. Volúvel Fado também, ó, dica. E também esse aqui, lembrando, os poemas preferidos do autor, né? Poemas preferidos do autor, são 45 poemas preferidos do autor. Então fica a dica de... Tem vários vídeos aqui, né? De poemas visuais, né? Tem toda a praia, assim, o concretismo, né? Concretismo, poesia romântica, né? Poesia intimista, poesia filosófica, poesia de protesto, né? Então o Rogério Salgado, assim, né? Tem todos os estilos. De BH também, o poeta destacando agora, Paulo César Ventura, Paulo César S. Ventura, né? Então, os poemas assim, meio horóscopo, meio astrologia, né? Interessante como é que ele faz. Meio poema em prosa, né? Então, e muita coisa assim de metapoema, né? O pessoal gosta muito de metapoema. Então, tem aqui, ó. Não tenho essas outras artes, escrevo. Segredos permanecem guardados em mim, na ponta da língua, ou talvez nos dedos. Concordo contigo com pessoa, escrevemos poesias ridículas, falando de pessoas que nem somos. E é isso, acho que a paixão nos expõe. Usamos nosso horário de folga sagrada, hora do funcionário público, para exibir a nossa ridicularidade. Ainda bem, também digo eu, será que quando nos encontramos teremos olhares desengraçados? Vamos à procura de respostas claras. Dívidas, pagaremos quando pudermos. Respostas, se encaminham na hora certa. Não tem argumentos importantes para resolver romances intrigantes. Prefiro palavras cruzadas e tiras de humor. Movimento estranho em casa hoje indicava a chegada de forasteiros. Lá vem Mercúrio contar histórias com refrãos de trava-línguas irreverentes. Então fica aí a poesia do Ventura, Paulo César S. Ventura, que também gosta muito de haikais, né? Inspirados aqui no Caminho do Sertão, do grande Guimarães Rosa, né? Então são pequenos haikais, né? Centro do sertão, doideira acontecida, sem senso neste. Né? Então são pequenos haikais, ó, Joca Ramiro em Cavalo Branco, figura dele. Redemoinho, essa briga de ventos, o senhor sabe. Então sempre baseado no Grande Sertão, né? Como se fossem trechos daquelas pequenas insights, né, do Riobaldo, que está contando a história, né? E aí ele conta o que era isso, a desordem da vida, podia sempre mais. O que era isso, a desordem da vida,
podia sempre mais. O senhor sabe, clareou o céu das barras, sol no levante. Né? Então fica a poesia. Quem gosta também aqui do Haikais, né? Haikais do Rio Abaldo. Quem gosta muito de Haikais também é a Ieda Prates Bernes, né? Ieda Prates Bernes, grão de arroz, né? Então essa poesia simples, né? A poesia do dia a dia. Imóvel o barco, no entanto, viaja. De seguir, o viajante pousou no telhado, exausta, a lua. De seguir, o viajante pousou no telhado, exausta, a lua. Jornal sobre a mesa, café da manhã amargo. Caminha a folha morta, palho sobre formigas. Neblina sobre o rio, poeira de água sobre água. Né? E sempre tem os poemas ilustrados, né? Uma arte assim meio... Lembra muito, né? Um desenho meio japonês, assim, né? A pedra nada pergunta ao rio sobre água e tempo. A pedra nada pergunta ao rio sobre água e tempo. Né? Então fica aí a dica, esse livro da Caravana, né, 2021. Da Caravana, a Caravana tem publicado, né? O João Diniz lançou, né? O João Diniz, outro poeta arquiteto, né? Lançou esse aqui tem um tempinho, né? E pela Caravana ele lançou 2 outros livros, né? Caravana, ele lançou 2 novos livros, né? O livro das linhas é aquela poesia assim meio neoconcreta, né? Uma poesia assim muito cuidado com a escolha das palavras, né? Uma poesia bem arquiteto, bem calculada, né? Bem João Cabral de Melo Neto, no sentido de uma poesia pensada, né? E aí você pode ver, se eu tirar uma palavra da ordem aqui, né? Já atrapalha o poema, porque o poema é feito com repetições, ó. Lembra um pouco o Afonso Ávila também, né? O Afonso Ávila tem uns poemas assim que é bem articulado, repetição de termos da palavra, alternâncias, né? Então ele trabalha muito isso. Dá para fazer uma tese só com esses livros de João Diniz. E esse aqui ele imaginando o futuro, né? Silêncio, relativo da tarde, pio motor alarme. Tom fugidio, terreno canto, voz do vale. Alado acalanto, traduzindo o vento. Instrumento serena legia, afinando a sinfonia do dia. Né? E aí ele assinou o poema como de 2112. Né? Então esses aqui são poemas do futuro, né? Nós estamos recebendo poemas do futuro. E aí tem poesia, tem poema em prosa, né? Prosa poética, né? Depois, em um tempo suspenso interiorizado, procura-se justificar a cada instante, esperando o momento em que, quando tudo passar, sairemos na rua e abraçaremos o próximo, como se fosse a primeira ou a última vez. Né? Então fica a dica, né? Esses 2 livros são da Caravana, 2020 e 2000 e... Deixa eu conferir, 21, né? Então 2020 e 2021, Caravana. Então são os poemas, né? Poeta arquiteto João Diniz. Então ficam aí as dicas, né? Esses aqui são mais antigos, João Diniz. Esses aqui são aforismas. Depois nós fazemos uns vídeos. São vários aforismos, né? Deixa eu só conferir. Esse aqui é o As de Papel. E esse aqui 2014, né? Então ficam as dicas de poesia. Poesia em BH, né? Está pululando poesia em BH. Agora, com o fim da pandemia, vão voltar, estarão de volta os eventos, né? Então, o Museu de Poesia, Museu Nacional de Poesia da Regina Mera, com certeza vai voltar a eventos, né? Então está demorando esses saraus retornarem e com certeza nós vamos divulgar, né, aqui no canal os saraus, poemas, poetas, as poetas de BH, ok? Grato pela atenção, não deixe de compartilhar.